Bom, dando continuidade, vamos falar um pouco da prevenção da doença na comunidade, né? A gente falou um pouquinho dos equipamentos de proteção individual usados pelos profissionais de saúde. Agora, na comunidade, como é que nós, enquanto comunidade, enquanto podemos nos prevenir contra essa infecção? Então, as medidas mais eficazes incluem o quê? A realização da lavagem das mãos com frequência, né? Preferindo as soluções alcoólicas, como já foi colocado aqui, o álcool a 70%, né? A fórmula sempre vem assim descrito na frente, porque tem vários teores de álcool, né? 45, 60, o 70% que é aconselhável para pele e mucosas, ou a lavagem das mãos com água e sabão, desde que observado sujidade. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso a essa pia para lavagem das mãos sempre, entendeu? Então, por isso, né, não é que o álcool substitua a lavagem das mãos, não substitui. Mas em situações que não tem como se fazer a lavagem das mãos com água e sabão, o álcool, ele também é bem utilizado e ele tem a eficácia. Outro cuidado que nós temos que ter é evitar tocar a área dos olhos, do nariz e da boca, né? Para evitar o que a gente chama de auto-inoculação, né? Que é você colocar tanto o vírus como qualquer bactéria em contato, né? Nessas regiões do nosso corpo. Outra coisa importante que a gente tem falado muito é sobre a prática de praticar a higiene respiratória. O que é isso, Ana? Você hoje, ao espirrar, a gente diz que é tipo uma etiqueta respiratória, né? Que ao respirar ou tossir, você dobre, né, o seu braço e encosta a boca nessa junção aqui do cotovelo, né? Quando você espirrar, você vê que você protege, né, e evita aquilo que eu falei, que é a proliferação das gotículas, que é uma forma de contaminação desse vírus. Se você não fizer a etiqueta respiratória, você tem que andar com um lenço descartável, né? O lenço descartável protegendo a área do nariz e da boca, e desprezar imediatamente esse lenço quando ele for utilizado, né? O uso de máscara, gente, descartável, também é aconselhável para a comunidade, desde que essa pessoa esteja com sintomas respiratórios, né? Se eu já sinto que eu estou com aquele quadro, aquela síndrome gripal, eu tenho que fazer essa barreira, né? Era bom que se a gente pudesse ficar em casa, tratar, para depois ir resolver as coisas, porque hoje a gente não tá sabendo quem tá andando, quem tá ou quem não tá com vírus, né? Então, quando você estiver com qualquer sintoma, né, de tosse, coriza, febre, você tiver que sair, você que tiver, né, até dentro da sua casa, com os próprios entes familiares, o ideal é que você faça essa barreira usando a máscara descartável. E a outra medida importantíssima é manter o distanciamento social. A distância social, aquilo que eu falei que tem que ser de 1 metro, porque 1 metro a gente já sabe, né? Que é aquela distância, né, que a gente observa que as gotículas, quando são expelidas, elas não atingem o máximo de 1 metro. Então, se a gente conseguir manter essa distância entre as pessoas, é uma maneira muito eficaz de combate ao vírus. E agora a prevenção nos serviços de saúde. A gente falou da comunidade, agora vamos falar um pouquinho dessa prevenção nos serviços de saúde. Essa prevenção, ela tem que... A gente sabe que nós profissionais de saúde, nós temos que ter precauções adicionais a essa, né? Porque a gente vai estar mais exposto, a gente vai estar cuidando de pessoas, né, possivelmente infectadas. Então, o uso apropriado de EPI para cada situação, que é de equipamento de proteção individual, aqueles que eu falei no começo, eles são essenciais.
Então, ele vai desde a indicação, né, qual EPI para cada situação necessário, né, por isso que é o uso apropriado e racional. Esse cuidado vai desde a indicação, a preparação desse profissional de saúde, a forma com que ele vai usar, que ele vai vestir esse equipamento e a forma com que ele vai desprezar, ou seja, retirar, né? Se ele retira um capote de maneira errada, se ele retira uma máscara de maneira errada, ou se ele não usa a máscara de maneira correta, ou se ele está usando a máscara que não é para aquela situação, tudo isso pode, né, impactar de forma muito negativa para o contato do profissional com o vírus. E que equipamentos de proteção individual são esses, né? A gente já conversou sobre eles, que é a touca, né? Ana, todo profissional de saúde ele tem que usar a touca? Não, um profissional que trabalha numa triagem, e aí eu me refiro à triagem, não é aquela que vai ficar com termômetro, vai verificar que vai ter contato com o paciente. É aquele profissional que está para dar uma orientação numa recepção de uma UBS, por exemplo. Não tem necessidade de usar a touca. Estamos falando de profissionais que vão ter contato direto com pacientes possivelmente infectados ou por conta dessa pandemia, né, que nós estamos passando. Então, a touca descartável, o óculos, né, o óculos principalmente para quando você for participar de procedimentos que emitam aerossóis, né, que vão facilitar essas gotículas serem liberadas, por exemplo, o odontólogo, o enfermeiro que vai aspirar, ou o fisioterapeuta que vai aspirar um paciente, a traqueia de um paciente, o óculos é muito importante. A máscara adequada, que pode ser a máscara descartável, como a gente falou, a máscara comum que a gente diz, né, que é essa que tem 3 fases, e tem a máscara AN95, que é aquela que a gente chama de máscaras respiradoras. Além de luvas, né, aventais e sapatos fechados. Bom, nas dependências de cada unidade, essas medidas, gente, que a gente está conversando de prevenção, elas vão ser aplicadas de acordo com a realidade de cada unidade que você trabalha, né? Se eu pensar numa unidade básica de saúde, que tem uma triagem, né, todos têm que estar paramentados desse jeito? Não, é aquilo que eu falei. A orientação é que o paciente que dê entrada numa porta aberta dessa, que a gente diz que as UBSs hoje, a atenção primária é porta aberta, né? Que chega com queixa respiratória, esse paciente, o ideal é que ele já receba aquela máscara antes dele adentrar a unidade, né? O profissional que está recebendo está com a máscara comum mesmo, essa máscara cirúrgica, e o usuário já receba essa máscara, né, para ter esse bloqueio. Porque nem todas, o ideal seria que a partir do momento que ele entrasse na UBS, ele já fosse isolado, fosse levado para uma área que ele ficasse aguardando o atendimento ou junto com outras pessoas que estão com o mesmo sintoma dele, ou ele sozinho lá, né? Ideal não misturar o fluxo, mas é como eu disse, vai depender da realidade de cada unidade. Se o gestor ele tiver como fazer esse fluxo dentro da unidade, é ideal, né? Mas a gente sabe que a realidade das nossas unidades não são essas. Então, uma triagem, um profissional que atua na triagem, ele vai estar paramentado de forma diferente de um profissional que está em atendimento no quarto do paciente, né? Que está tendo contato direto com ele. Ele vai ter que realmente estar com o avental, com a luva, com a máscara. E se ele fizer procedimentos que vão mexer com aerossóis, ele vai ter que usar tanto o protetor facial, que é a Face Shield, com óculos, e a máscara N95. A mesma coisa, as mesmas orientações para as salas de espera, né, da gente montar esse fluxo de sintomático respiratório e pessoas que não estão com sintomas respiratórios. Os consultórios,
você precisa manter uma distância de atendimento, né? Aquela distância de 1 metro, já coloca a cadeira afastada de próximo do médico, porque é aquele tempo ali de contato que você tem com o usuário, teoricamente é rápido. Então, você estando de máscara e ele estando de máscara e mantendo esse distanciamento, já é uma medida muito eficaz na prevenção. A mesma coisa se trata dos domicílios. Bom, eu estou com diagnóstico de coronavírus, né? A gente sabe que muitos dos casos já encontrados até agora, né? A literatura, estudos já têm mostrado que são casos leves, né? Considerados casos leves, que entra naquela primeira fase que eu falei de uma síndrome gripal, né? Ele não evoluiu ainda para uma síndrome respiratória aguda grave. Então, esses quadros estão sendo tratados em casa. E esses cuidados de prevenção em casa têm que se estender, né? Bom se você conseguir isolar essa pessoa, deixar ela num quarto, um fluxo de banheiro adequado, ela só usar um banheiro é o mais ideal que seria feito, né? Que é bom ser feito. E manter essa pessoa pelo mínimo 7 dias a 14 dias, que é o que a literatura tem dito, que é o estágio de transmissibilidade. Então, os mesmos cuidados que são estendidos fora, em ambientes públicos, a gente traz para dentro de casa.